Bom, continuando a preparação do miolo para as nossas encadernações de Bradel. A cola que eu passei na lombada já secou, né? Então, esse aqui, que é o livro que foi costurado sem cadarços, então, por enquanto, a única coisa que eu tenho para fazer a ligação do miolo com a capa é o papel da guarda. E isso é frágil ainda. Então, eu vou colocar um reforço, tá? De tecido, uma telinha engomada, um tecidinho, um morinho engomado, tá? Um tecidinho que seja relativamente fino, mas também resistente e engomado para ficar fácil de você cortar retinho e fazer a colagem também seguindo o alinhamento, né? Antes de colar essa telinha, eu vou colocar o cabeceado, tá? O cabeceado é esse acabamentinho que a gente costuma ver nas encadernações de capa dura, em cima e embaixo, no pé e na cabeça, aqui na lombada, tá? Ele costuma ser vendido a metro, tá? Então eu corto o pedacinho na largura que eu preciso, que é exatamente a largura da lombada, tá? Nem mais nem menos. E aí essa parte branca do tecido branco liso é a que eu vou usar para colar o cabeceado na lombada. E essa parte listradinha, ela vai ficar aparecendo como se tivesse pousada no livro, tá? Então, inclusive na hora de colar eu vou ver dessa maneira que eu mostrei agora para a câmera para poder acertar a posição. Uma coisa que eu gosto de fazer antes de colar, que ele tá cortado reto, né? Essa partezinha branca do tecido que eu vou colar, eu corto envezando um pouquinho só para dentro de cada lado. Uma limpezinha muito pequena. Só para ter certeza de que quando eu colar, não vai ficar aparecendo nenhuma sobra desse tecido para as laterais, tá? Então eu faço isso aqui nos dois. Essa limpeza. E aí para colar, eu posso passar a cola aqui na lombada, sempre de dentro para fora, né? Ó, eu passo a cola nessa área que vai receber o cabeceado. Aí agora eu seguro o livro, ó, a lombada tá virada para a câmera e a frente tá virada para mim. Que aí eu venho com o cabeceado e posiciono ele do jeito que eu acabei de mostrar, deixando essa parte decorada exatamente acima do limite, no caso da cabeça ou do pé do livro. E aí dá uma pressionadinha com o dedo para o tecido colar. Faço isso nas duas extremidades, tá? Pé e cabeça. Colei. E aí, depois disso, eu vou vir com o tecidinho de reforço da seguinte maneira. Eu cortei esse tecido quase na altura do miolo, tá? Então ele tem a altura do miolo menos uns 2 a 3 milímetros no total, tá? Só para ter certeza de que ele não vai aparecer para fora do miolo. E a largura é a seguinte, eu aqui vou seguir a mesma marcação que eu segui no miolo de cadarço, de 1,5 centímetros da lombada para dentro. Então eu quero que esse tecido
cubra esse 1,5 centímetros e tenha mais um pedacinho para ser colado, virado e colado aqui na lombada. E eu faço isso vezes 2, tá? Eu vou colar um vindo da frente e outro vindo da parte de trás. Eles vão se sobrepor aqui. Ah, por que eu não faço com um inteiro de uma vez? Porque a chance é muito grande de eu começar, quer dizer, onde eu começo a colagem, eu vou seguir o risco da lapiseira, vai ficar retinho. Mas existe uma chance grande, se o tecido for inteiro, de quando chegar lá do outro lado, ele não tá tão retinho, não seguir tão exatamente a marcação. Então, começando por um lado e pelo outro, eu garanto que eu vou conseguir alinhar certinho nessa marcação, tá? E eu ter um tecido que é fino, né? Eu ter um pouquinho dessa sobreposição aqui na lombada, também pode ser desejável, que é um reforço a mais, tá? Então, assim, como o tecido vai ficar difícil de controlar se eu passar a cola nele, né? Eu vou passar a cola aqui sobre a guarda, seguindo essa marcação. E sempre fazendo o movimento no sentido que eu tenha esse cuidado de não deixar sujar de cola, ou seja, eu nunca viria de fora para dentro, sempre de dentro para as extremidades, para ter certeza de que... E aí eu vou, então, posicionar o tecido aqui. Eu centralizo na altura, deixando aquele milímetrozinho sobrando, né, ou faltando, no caso, em cima e embaixo, tá? E aí depois eu repasso um pouquinho de cola aqui na lombada, inclusive sobre o cabeceado que eu acabei de colar, tá? Repasso um pouquinho dessa cola, ou seja, repasso, que eu quero dizer, é uma nova camada mais fina agora sobre aquela que já secou, sustentando a lombada. E aí, ó, eu venho colando o tecido aqui pra cima e passo a dobradeira tanto sobre a guarda quanto aqui na lombada, fixando bem essa colagem. Se sujar a dobradeira de cola, no caso meu tecido que é vazado, né? Lembra de limpar logo e de ter cuidado para não sujar a base de corte, tá? E aí vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Eu passo a cola sobre a guarda, respeitando a marcação da lapiseira que eu fiz, de 1,5 centímetros. Até para agilizar um pouquinho, já passar a cola aqui na lombada também, tá? Em cima do tecido que eu acabei de colar já. Esse tanto que vem para cima da lombada, não tem uma medida precisa, né? Eu acho que assim, o mínimo seria 0,5 centímetro e o máximo é o tamanho, é a espessura da lombada, porque ele não pode também ultrapassar, né? Posiciono primeiro na guarda para seguir bem a marcação de 1,5 centímetro. E depois, e aí repara que eu tô primeiro assentando com o dedo, tá? Primeiro com o dedo, só depois com a dobradeira. E aí vou deixar secar mais um pouquinho, tá? Deixo aqui fora da mesa para secar, ver se não sujou de cola. Se tiver sujado, limpa. Nesse daqui que tem o cadarço, que a gente já tinha colado o cadarço sobre a guarda, eu não preciso colar essa telinha. Então eu vou colar também o cabeceado, tá? Que já tá aqui cortadinho.
do mesmo jeito e vou depois colocar, vou mostrar uma outra opção de reforço para a lombada. E vou aproveitar nesse aqui também e mostrar como é que você pode fazer se você quer ter um marcador no seu livro, tá? Se você quiser um marcador, você vai pegar aonde você tem a cabeça do livro, né, a parte superior, aqui na lombada, ó, eu cortei a fitinha já no tamanho que eu quero, tá? Então eu tenho mais ou menos 1 centímetro sobrando aqui pra cima, que é o que eu vou usar pra colar, e o tanto que eu achar necessário sobrando aqui pra baixo. Aí eu passo a colinha, então a colagem do marcador, da fitinha de marcador, é feita antes do cabeceado e aqui só na cabeça, no caso, né? Então eu passo a colinha aqui mais ou menos no meio, né, dessa lombada e prendo então aqui a fitinha. E aí quando eu colar o cabeceado, tá? O cabeceado aqui, a função dele é mais de acabamento, tá? De uniformizar essa parte superior e inferior do livro. Se ele não existir aqui, estruturalmente, nessa encadernação, ele não vai fazer falta, tá? E aí agora então eu vou colar os cabeceados, que já estão cortados. Passar aqui dos dois lados logo para ser um pouquinho mais rápido. Então, ó, se você tem um marcador, ele sai debaixo do cabeceado, tá? Entre o cabeceado e a lombada, tá? E nesse aqui, como aqui eu fiz aquela colagem, mas eu quero mais alguma coisa para dar um acabamento final aqui nessa lombada. Nesse aqui, como eu não estou usando o tecido, que eu já tenho o cadarço, eu vou usar um pedacinho de papel craft, tá? A fibra desse papel tá aqui no sentido longitudinal, importante isso sempre, tá? E esse papel é um papel de gramatura baixa, tá? Em torno de 80, entre 60 e 80 gramas. Ele tem que ser fino, tá? O craft, ele é um papel que tem uma fibra muito resistente. Poderia ser algum outro, tá? Eu gosto do craft porque ele mesmo fino, ele é resistente. Então ele vai dar uma boa estrutura aqui para esse miolo na lombada. Mas é importante que ele seja fino, porque se ele for muito grosso, muito duro, ele vai tirar essa mobilidade que eu preciso ter na lombada, tá? Então eu preciso de um papel fino que acompanhe esse movimento de abertura do livro. Então eu vou... Ah, e como é que eu cortei esse papel? Ele tem a largura da minha lombada, na verdade assim, 1 milímetrozinho a menos, só para ter certeza de que ele não vai sobrar assim para as laterais, tá? E a altura exata do miolo, tá? Ele tem exatamente a altura do miolo e exatamente um tiquinho só menos a largura aqui da espessura da minha lombada. Então eu vou, como eu fiz no outro, ó, passar uma camada nova sobre aquela cola que já secou aqui na lombada e sobre o cabeceado. Uma camada agora que pode ser mais fina, não precisa ser tão generosa quanto aquela primeira que a gente precisou colocar para segurar a lombada, para firmar a lombada. Ó, se precisar, limpa de novo aqui as laterais. Eu prefiro passar a cola no livro porque eu acho mais fácil vir com esse papel seco, né, para posicionar aqui na hora de colar.
Então, ó, eu centralizo certinho na largura e na altura, então o que fica aparecendo são os cabeceados, né? Tá vendo aqui o bordadinho, né? E ele cobriu essa extensão toda. Então também, primeiro eu assento aqui com o dedo e depois eu apoio o livro com a lombada um pouquinho para fora da mesa e venho com a dobradeira fazendo uma pressão bem forte, assentando com bastante força, tá? Eu quero que esse papel aqui, para ele dar a sustentação que eu quero que ele dê nessa lombada, ele tem que estar completamente aderido, tá? Então eu faço um movimento num sentido, no outro, circular, viro um pouquinho o livro para ter certeza de que eu igualei essa pressão dos dois lados. E é importante também que isso seja feito depois que aquela primeira colagem secou, para eu não correr o risco de perder o alinhamento que eu já conquistei aqui do livro, né? Para ele não entortar. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente pode dizer que o miolo está pronto para receber a capa, tá? A gente chama de ponto de capa. Então, aqui eu preparei nos dois tudo que eu precisava preparar no miolo, tá? E agora eu vou começar a trabalhar nas capas. Deixa eu cobrir aqui minha cola. Bom, aqui eu já cortei os materiais que vão compor a minha capa para poder mostrar como é que são, como é que eu calculo essas medidas, né? O Paraná, o papelão cinza, eu gosto de trabalhar com de 2 milímetros de espessura, tá? A fibra de todos esses materiais que vão compor a minha capa, todos eles estão com a fibra no sentido longitudinal, tá? No sentido da lombada do livro. Que materiais são esses? Eu tenho aqui as duas pastas que eu chamo, as capas em si, que vão ficar de um lado e do outro, tá? Eu tenho o cartão de lombo, tá? É o cartão que vai proteger a parte da lombada, que pode ser do mesmo papelão usado nas capas, mas eu particularmente gosto de usar um papelão um pouco mais fino. Esse que eu estou usando aqui é de 1 milímetro ou 1,3, um pouco mais fino, tá? Mas só por uma questão de, assim, acabamento visual, né? E um pedaço de papel craft que eu vou usar para fazer a ligação entre essas partes, tá? Criando o que a gente chama de jogo, que vai ser a articulação dessa capa, o que vai permitir que essa capa abra bem, tá? Porque se eu fizer uma capa com os papelões se encontrando aqui nessa junção da lombada com a frente e com a parte de trás, isso vai limitar esse movimento de abertura. Então eu vou ter um espaço aqui, tá? Que eu já vou mostrar, que a gente chama de jogo. Como que eu calculei essas medidas aqui para o corte, tá? Antes de começar a montagem. Esses dois papelões são iguais, né? Eles têm na altura o tamanho do miolo, a altura do miolo, mais 3 milímetros sobrando para cima, 3 milímetros sobrando para baixo, tá? Então é a altura do miolo mais 6 milímetros. Esses 3 milímetros que sobram, a gente chama de seixa, tá? Na nomenclatura da encadernação, são as seixas. Que é quando a gente vê, vocês já devem ter visto em outras encadernações de capa dura, que geralmente a capa é um pouquinho maior do que o miolo, que diferente das capas flexíveis, né, uma capa de cartão, ela tem uma resistência maior, então se ela ficar sobrando, ela não vai ser danificada com tanta facilidade quanto seria uma capa feita de papel, né, no caso de gramatura mais fina. Na largura, a gente calcula a medida um pouquinho diferente, tá, porque eu vou ter aqui um jogo de 7 a 8 milímetros,
um espaço que eu vou deixar aqui de lacuna, tá? Da lombada até o início desse papelão. E eu quero que aqui na frente também exista uma ceixa de 3 milímetros. 3 a 4, porque a ceixa da frente, ela deve ser exatamente igual às de pé e cabeça ou um pouquinho maior. O pouquinho que eu tô dizendo é isso, é entre meio e 1 milímetro, tá? Então, o resultado dessa conta, né, de menos 7 mais menos 7 ou 8 mais 3 ou 4, eu faço a seguinte medida, é a largura do miolo menos 3 milímetros, tá? Então, tá vendo aqui, ó, aqui ele tá alinhado e aqui tem 3 milímetros a menos. É essa a largura pro papelão, os dois cortados dessa maneira. O cartão da lombada, ele tem a mesma altura das capas, ou seja, miolo mais 6 milímetros, e exatamente a largura da lombada, sem mais nem menos, tá? Que, se eu calculei bem a linha que eu escolhi usar para minha costura, geralmente o que acontece quando esse cálculo foi bem feito é que a largura da lombada corresponde à largura da frente do livro mais os papelões das capas, tá? É quando a gente consegue uma proporção legal aí. E, por último, o craft, que também é um craft com as mesmas características do que a gente acabou de usar aqui no reforço, tá? Um craft de gramatura baixa, entre 60 e 80 gramas, fibra longitudinal. A altura dele também é a mesma altura dos outros componentes, tá? Da capa. E a largura é a largura do cartão da lombada mais uns 4 centímetros, tá? Então a ideia é que quando eu for colar o cartão aqui, eu vou ter mais ou menos 2 centímetros sobrando para um lado e para o outro, tá? Então por isso que é essa largura mais 4 centímetros. Então, tudo cortadinho aqui, eu vou mostrar agora como é que a gente vai colar. E é sempre bom estar com o miolo do livro por perto para a gente ir conferindo todas essas medidas, tá? Então, a primeira parte da colagem é o cartão do craft. Deixo o craft aqui do lado, eu passo a cola no cartão, nele todo, sempre com aquele movimento também, pensando que é do centro para as extremidades. Cubro essa superfície toda e evitando deixar mexer em cima aqui desse papel. E aí eu vou virar agora a cola aqui no craft, vou alinhar na altura, que é igual, né? Os dois têm a mesma altura, e centralizar na largura, estão vendo? Centralizei. Vi que está bem posicionado, eu vou assentar bem essa colagem pelo lado do craft, tá? Que é o material mais fino, é o que tende a trabalhar um pouco mais, então é por esse lado que eu tenho que assentar essa colagem. Depois eu pego assim, ou essa ponta da dobradeira, ou então o boleador, se tiver, para marcar. Pode ser até com a dobradeira mesmo. Ou até se não tiver, assim, com a unha, tá? Eu tô marcando aqui pelo lado do craft, tá vendo? Fazendo um sulco aqui, definindo bem aonde está o cartão. Então eu marco esse degrauzinho aqui. Para poder, por esse lado, enxergar onde está o cartão. Tá vendo que o cartão tá colado aqui, mas eu tô vendo aqui a marcação, o relevo. E aí, desse lado aqui,
do craft, isso é importante registrar bem, não confundir, tá? Eu vou marcar 8 milímetros do cartão de lombo para a direita e do cartão de lombo para a esquerda. Vou marcar como? Vou primeiro pegar a medida aqui com a régua e depois eu vou traçar uma linha de cada lado paralela à lombada, definindo então o jogo. Por que o jogo de 7 ou 8 milímetros? Eu gosto de dizer que assim, um princípio que a gente usa muito na encadernação, que é do mínimo necessário, né? Fica um jogo confortável para a abertura da capa e não fica grande demais. A mesma coisa com as seixas. Por que 3 milímetros? Fica uma proteção boa para o miolo e não fica grande demais. Se eu fizer a seixa maior, pode parecer que eu calculei mal a medida da minha capa. E se eu fizer menor, ela pode não proteger tão bem o miolo, tá? Então é sempre nessa linha de pensamento, né? Do mínimo necessário. Aí aqui é importante que você tenha muita atenção e muito cuidado na hora de medir, na hora de marcar, na hora de traçar essa linha paralela e depois na hora de colar, para ter certeza de que você não está desalinhando, tá? Alterando alguma dessas medidas. Então, ficou assim a marcação. Eu tô vendo o cartão, né? E tem a 8 milímetros para a direita uma linha de lápis, a 8 milímetros para a esquerda outra linha de lápis. São elas que eu vou usar como guia de distância para colar as capas. Antes de colar, eu acho importante verificar, conferir se a medida realmente ficou boa. Então eu já encaixo a lombada aqui, vendo o craft todo para fora, tô vendo a marcação de lápis. E venho com o papelão, encaixo, posiciono ele exatamente na linha que eu marquei aqui a lápis, a grafite, né? E aí viro para checar como estão as minhas seixas. Então repara que eu aqui tenho as seixas de 3 milímetros, 3 milímetros, e essa aqui tá com um pouquinho mais do que 3 milímetros. É isso que eu quero, tá? Entre 3 e 4 milímetros. Não mais que isso também. Então tá boa a marcação. Por que eu verifico antes? Pode acontecer de apesar de eu ter medido tudo, conferido tudo, ficar com a seixa um pouco pequena, um pouco grande. Então, se for um ajuste de 1 milímetro para mais ou para menos, eu posso fazer esse ajuste aqui, mexendo um pouquinho no jogo, né? Se for um ajuste muito grande, se eu tiver errado muito feio, aí pode ser melhor cortar algum componente novo da capa, né? E aí, para montar, olha, outra coisa também importante de prestar atenção. O cartão de lombo está colado de um lado do craft e as capas vão ser coladas do outro, que é onde eu fiz a marcação, tá? O cartão por dentro, as capas por fora. Essa montagem, esse tipo de montagem usando craft, não é todo mundo que faz para essa técnica, tá? Muitas vezes a gente vê só os 3 componentes principais da capa, que são as duas pastas, né? Esses 2 papelões maiores e o cartão de lombo, que são colados diretamente em cima do material de revestimento, deixando esse espaço do jogo. Então, vou colar seguindo certinho a marcação do lápis, tá? E alinhando pé e cabeça. O que acontece quando a gente não usa o craft, quando cola os materiais direto no revestimento,
é que esse jogo não fica tão marcado quando a gente depois trabalha com revestimento, como vocês vão ver daqui a pouco. E aí, a impressão que eu tenho, pelo menos, é de que parece que a pessoa não decidiu se queria que o jogo aparecesse ou não, sabe? Então, desse jeito aqui, eu assumo que ele existe, deixo ele bem marcado. Eu acho que fica com um acabamento melhor, né? E aí o craft já me garantiu essa posição e me garante essa sustentação para eu poder depois marcar o jogo na hora de revestir. Eu acho que fica um acabamento mais definido, mais elegante, vamos dizer assim. Um pouquinho mais trabalhoso, tanto que se você for ver as encadernações de capa dura feitas em larga escala, né, em gráfica e tal, geralmente não tem isso porque seria, acho que inviável, né, comercialmente, até mecanicamente, talvez. Então, ó, pressionei e aqui pelo lado do craft eu assento bem a colagem. Cobri a cola. Então, eu tenho isso. Esse é o lado de dentro da capa, tá? E esse é o lado de fora da capa, ó. Do lado de fora, eu formo o jogo, que é esse degrauzinho que a gente enxerga do papelão. Então, quando a gente encaixa o miolo na capa, tá? Ele faz essa descidinha aqui e o papelão se acomoda e a gente iguala essa espessura com essa espessura, tá? O jogo também ajuda nesse detalhe importante aqui de acabamento, nesse encaixe da capa no miolo, tá? E aí a gente vai para a próxima etapa, que é o revestimento das capas. A capa do outro miolo foi preparada exatamente do mesmo jeito, tá? A mesma relação de medidas, tá? Tudo igualzinho. No caso, 3 milímetros, 3 milímetros, 3 a 4 milímetros, o jogo de 7 a 8 milímetros, cartão, tudo igual. E aí a gente vai pro revestimento, que é a próxima etapa.